O anime começa no castelo do Rei Demônio, onde heróis enfrentavam a fera. A maioria são magos, mas há um espadachim. Outro guerreiro, com magia de terra, enterra uma das pernas do Rei Demônio. O Rei Demônio se recompõe, junta energia na boca e a lança contra eles, rasgando o chão. O mago da terra cria uma rocha, dando ao espadachim uma oportunidade. Ele pula. O Rei Demônio junta energia novamente, mas os magos atacam. Ele bloqueia com a mão. O espadachim enfia sua espada. O protagonista usa choques elétricos e pede para todos atacarem. Os ataques se combinam e atravessam o Rei Demônio, que é morto com uma explosão. O protagonista pergunta, nós vencemos? Partem para a cidade, recebidos com honra. No castelo, se curvam diante do rei. O rei diz, estes 4 grandes guerreiros ajudaram o herói e derrotaram o Rei Demônio. Por isso, concedo a vocês 4 sábios do fogo, terra, vento e relâmpago o título de 4 imperadores. O protagonista pensa, o quê? 4 imperadores. Apenas famílias de alto escalão conseguem esse título. Todos recebem seus tronos. O rei coloca o trono do raio em Iftal e diz, sabe Iftal, mesmo não sendo o mais poderoso, recebeu o título de imperador. A partir de agora, pode se chamar imperador do raio. Iftal, emocionado, agradece. O rei grita, palmas para os 4 imperadores. Todos aplaudem. Iftal diz, depois de 40 anos estudando magia, meus esforços foram reconhecidos. Anos depois, Iftar está parado. Uma elfa vem por trás, mestre Iftal, o café está pronto. Ele diz, bom dia, Merlin. Mais um dia para treinar. Corta para o treinamento com crianças. O fôlego delas está curto. Iftar diz, continuem. A pedra na cabeça de uma criança cai. Ele pede foco e explica, sem concentração, não mantém o círculo mágico. Depois, diz, vamos tentar o nível 4 novamente. Merlin pergunta, por que não descansamos? Iftar diz, não se preocupe. Merlin está preocupada, pois sua condição piora. Iftal lembra de um lugar destruído, uma elfa morta e um bebê chorando. Ele pega a criança, Merlin é do clã do Rei Demônio. Quando os heróis mataram o Rei Demônio, sua mãe foi pega na devastação. Iftar diz, matei muitos do seu clã, e agora você me olha com preocupação. Depois, pede para repetirem o feitiço. Merlin diz, mestre, me ensine o nível 6. Todos se surpreendem. Iftar sorri, como sempre, Merlin, cheia de entusiasmo. Merlin diz, sou a melhor aluna do Imperador do Raio. Ele explica, qual a pressa? Os fundamentos são importantes. Merlin responde, preciso me apressar. Ela quer se provar antes que Iftar piore. A cena muda para florestas densas. Merlin está com seu cajado. Sons a deixam com medo, mas ela se recompõe. Adentra a floresta. Para perto de uma caverna e pensa, vou derrotar monstros para ser a melhor aluna. Assim, aprenderei tudo para o mestre descansar em paz. Ela entra. Depois, foge da fera-lobo. Pensa, magia de nível 4 não funcionou. Entoa, espírito do vento, una-se ao relâmpago. Nível 6, trovão. O trovão vai em direção à fera, mas ela sobrevive. Merlin fica apavorada. A fera avança e a ataca. Merlin cai ferida. A fera vai até sua frente. Ela se rende. Mas uma explosão acontece. É Iftal. Merlin ganha esperança. Iftal, com raiva, quantas vezes te falei para ficar longe? Merlin pede desculpas. Iftal diz, você tem potencial, mas está com pressa. O poder com pressa não é verdadeiro. A fera está atrás, mas ele continua, ainda estou ensinando. Não me interrompa. Usa nível 10 e aniquila a fera. Corta para casa. Merlin faz arroz pulão. Iftal diz, por hoje você estudou bastante. Vá dormir. Merlin vai, mas para ao ver Iftal vomitar sangue. Ele tenta se recompor. Merlin diz, já notei antes. Por isso queria aprender rápido. Iftar pensa, é por isso que se esforça. Merlin pede que ele descanse. Iftar responde, me resta pouco tempo. Merlin pergunta por que treina doente. Quero treinar alunos para o futuro. Eu queria ser o mais forte, mas nunca poderei. Merlin diz, você é o mais forte. Hoje fez nível 10 com facilidade. Iftar pensa, na batalha contra o Rei Demônio, só eu, o mais velho, lutava. No dia seguinte, um aluno bate no portão, o Imperador das Chamas completou a teoria sobre o atributo mágico. Iftar pega o papel e pensa, era considerado impossível. Ele é um gênio. Iftar diz, vale a pena testar. Convida crianças e começa com Merlin. Arranca um fio de cabelo dela. O experimento, cabelo em frascos com água mágica para cada elemento. Uma cor aparece. Iftar explica, intensidade indica o rank. Verde e azul forte são rank S em água e vento. Uma garota diz, vermelho e marrom são rank C. Iftar concorda e pensa, sei o atributo de Merlin. Os resultados estão corretos. Agora saberemos assim que nascerem no que são melhores.
Ele diz, agora é minha vez. Merlin diz, não precisa, você é um dos 4 imperadores. As crianças querem ver. Iftar fica curioso. O resultado surpreende, nenhuma cor. O garoto lê, não ter cor significa não ter talento. Iftar pensa, não ter atributo significa que nenhum espírito te abençoará. Merlin diz, vamos tentar de novo. Ele tenta várias vezes, sempre o mesmo resultado. Iftar diz, demorei mais que os outros. Foi só esforço. É por isso que não derrotei o segundo imperador. Não tinha atributo natural. A tensão agrava sua doença. Dias depois, piora. Merlin traz água, mas ele a proíbe de entrar. Quando a tosse para, ele pensa, não superei a parede do talento. Perdi todos os desejos. Desde o começo não tinha nenhum. Quão inútil sou. Pensei que chegaria com esforço. Estou decepcionado. Sua respiração para. Além dele, ela não tem ninguém. Detalhes mostram que este é seu segundo renascimento. A cena corta para a deusa. Ele diz, isso foi há 50 anos. A deusa diz, sua tabela de atributos sem fim lhe deu poder para continuar. Iftar diz, então é por isso que nunca desisti. A deusa diz, é hora da segunda reencarnação. Pode ganhar 2 habilidades. Que tal crescimento 2x? Iftar responde, não. Meu conhecimento já basta. A deusa diz, você alcançou os 4 imperadores sem atributo, por sua força. Iftar diz, não sei se chegarei tão longe. A deusa sorri, pronto. Iftar estava pronto. Iftar reencarna em uma criança. Recupera a consciência e diz, minhas memórias estão aqui. Vê um espelho e diz, sou Iftar, o imperador do raio. O nome da criança também é Iftar. Sua mãe o abraça forte e diz, bom dia, Iftar, dormiu bem. Corta para o café. Ele pensa, estou na terceira vida. Quando tinha 4 anos, comecei a lembrar do velho Iftar. Hoje me lembrei do teste de atributo. Lá fora, coloca 4 copos e começa. O resultado, nenhuma cor. Ele pensa, talvez, no nível 10, chegarei ao limite. Um dragão passa voando. Iftar se surpreende. Cavaleiros o perseguem. Iftar começa a persegui-lo, mas tenho só 4 anos. Lembrei da magia que criei. Nível 10 Iftar. O feitiço é ativado e lança um trovão sobre o dragão. Iftar, surpreso, diz, consegui. Os cavaleiros dizem, caiu um raio sobre ele. Iftar diz, com apenas 4 anos, já posso usar o atributo da vida anterior. Mostrando uma cena de um local onde Iftar, depois de ler muitos livros, diz que já se passaram 3 anos desde que renasceu nesse corpo, e que pesquisou bastante e descobriu que o mundo em que está agora é o mesmo de antes, mas 400 anos no futuro. Então vemos uma cena matinal, onde alguém do lado de fora do portão de Iftar deseja bom dia. A mãe de Iftar vê a pessoa e o convida para entrar, agradecendo por ele ter vindo de tão longe. O homem entrega um envelope e diz que é seu irmão mais novo, então ela não precisa se preocupar, e dá dinheiro para o mês. Descobrimos por Iftar que o homem é seu irmão Fraser. Fraser pergunta a Iftar como ele está, e Iftar diz que está ótimo. Fraser vê os livros na frente dele e comenta que é impressionante uma criança tão nova ler livros tão difíceis. Iftar responde que são realmente interessantes. Fraser ri e diz que na próxima vez trará alguns de presente. Iftar fica tão feliz que começa a gritar. Enquanto isso, sua mãe pergunta a Fraser se ele pode dizer quem é o pai de Iftar. Fraser concorda e começa a explicar que ele ainda não entende completamente o que está sendo dito, mas não há dúvida de que ele se tornará um especialista em breve, e o pai ficará muito feliz. Iftar pergunta a Fraser quando poderá conhecer seu pai. Fraser fica desconfortável, mas diz que precisa se desculpar, que seu pai está muito ocupado. Iftar fica triste, mas pensa que nunca conheceu seu pai, o Duque Korkut, uma figura importante no mundo mágico do reino de Arjun. Ele é descendente de sua forma anterior, o Imperador Relâmpago, e Iftar está ansioso para saber como ele é. Mas sua mãe não tem aptidão mágica, então as outras esposas e amantes de seu pai não gostam dela. Por isso, Iftar se pergunta por que seu pai teria um filho com uma mulher sem aptidão, e a esposa de seu pai não gosta tanto deles que os mandou viver em uma área deserta. A família de seu pai não o considera seu filho, então ele nunca pôde conhecê-lo. Vendo tão triste, Fraser o consola, pedindo desculpas, mas diz que falará com o pai sobre isso. Iftar pensa que Fraser, o segundo filho da esposa do Duque, sentiu pena dele e por isso cuida dele, e que Fraser é gentil. Fraser pergunta à mãe se pode ajudar com mais alguma coisa, e ela recusa, dizendo que está tudo bem, e pergunta se ele quer chá. Iftar pensa que, não importa o que aconteça, ele quer aprender magia novamente. Depois de um tempo, Fraser toma chá e pergunta a Iftar o que ele quer fazer no futuro com tantos estudos. Iftar fica feliz e conta tudo, que é descendente de um lendário mago e que, quando fizer 15 anos, quer ir para a academia de magia na capital. Sua mãe o interrompe, dizendo que ele é como ela, sem aptidão mágica. Iftar pensa que já sabia disso. Sua mãe então diz que está pensando em ele aprender esgrima e ir para uma escola militar. Iftar começa a entrar em pânico.
Fraser fica muito feliz e diz que é uma ótima ideia, que ele mesmo foi o melhor da turma na escola militar, e que espadachins mágicos são raros, então os militares cuidarão bem dele. Ele também diz que tem tempo livre hoje e quer ver como Iftar se sai com uma espada. Iftar tenta se soltar, mas sua mãe concorda. A cena vai para fora, onde Iftar pratica esgrima com toda a força. Fraser o orienta a colocar mais força nos pulsos, e elogia sua aptidão. Iftar, cansado, pensa que agora entende por que queriam que ele fosse para a escola militar, provavelmente estão preocupados com sua falta de aptidão mágica. Fraser aponta seus defeitos, dizendo que quando ele traz a espada para baixo, fica muito tenso. Iftar o interrompe e diz que quer ir para a academia de magia. Fraser, decepcionado, explica que algumas pessoas são boas em certas coisas e ruins em outras. Iftar diz que sabe que não tem aptidão, mas tem mana e pode usar magia, então quer ir aconteça o que acontecer. Ele pensa que, se for à academia, encontrará alguma pista para quebrar seus limites mágicos. Ouvindo sua teimosia, Fraser desiste e propõe, se Iftar conseguir replicar a magia que ele vai mostrar agora, ele mesmo o recomendará para a academia. Iftar fica radiante e agradece. Fraser, vendo tão feliz, pensa tristemente que é difícil, mas espera que isso o ajude a ver a realidade. Ele então começa a conjurar, poder do vento, conceda-me sua bênção. Nível 2, lâmina de vento. Uma lâmina de vento corta uma árvore completamente. Fraser fica exausto e se gaba. Iftar pergunta se é só isso. Fraser fica chocado, mas antes que termine, Iftar mostra seu próprio poder, destruindo o local. Fraser fica ainda mais surpreso, pensando que uma criança de 7 anos está fazendo magia sem encantamento. Ele pergunta se Iftar foi o autor. Iftar se desculpa, dizendo que queria copiar a magia de Fraser, mas saiu algo próximo ao nível 4. Fraser fica boquiaberto, dizendo que isso é magia ultra avançada. Iftar explica que não pode contar sobre sua reencarnação, mas que está adaptando o poder mágico ao seu corpo atual, e que pode fazer até o nível 10. Fraser fica tão surpreso que desmaia. Iftar, vendo a condição do irmão, entra em pânico. Ele pensa que nunca viu ninguém usar magia nesta vida, mas a reação de Fraser indica que algo está errado. Já é noite, e Fraser ainda está desmaiado. Iftar, estudando magia, pensa que a cultura mágica declinou muito. Fraser acorda gritando o nome de Iftar, e Iftar começa a atuar, dizendo que ele usou uma magia poderosa para arrancar uma árvore e um pedaço atingiu sua cabeça. Fraser ri de forma estranha e diz que deve ter sido isso. Iftar decide estudar em segredo e fingir que irá para a escola militar. No dia seguinte, Iftar ataca Fraser com sua espada, mas Fraser o derrota facilmente. Iftar pensa que não quer ir para a escola militar, mas sua aptidão incontrolável de sua vida anterior mudou sua personalidade, e quanto mais perde, mais raiva sente. Ele grita que quer tentar mais uma vez. A luta continua por muito tempo. Dias depois, Iftar está em um penhasco e pensa que, até os 10 anos, começou a querer ser tão forte em artes marciais que superasse a magia. Ele ouve Fraser o chamando para o treino. Fraser diz que trouxe um treinador especial, o Sr. Moraria, ex-comandante dos Cavaleiros do Reino de Arjun. Iftar o cumprimenta, mas Moraria diz que ele pode atacar como quiser. Iftar pensa que ele parece muito forte e não vê oportunidade. Moraria se aproxima e diz que se Iftar não atacar, ele virá até ele. Iftar desvia de seu ataque mortal e pensa que ele é muito rápido. Moraria diz que sua resposta é lenta. Iftar usa um incremento de habilidade física e vai direto para cima dele. Moraria desvia do ataque e diz que entende por que Fraser o recomendou. Fraser explica que, quando Iftar segura a espada, uma pequena energia mágica flui para suas mãos, e ele controla sua mana com facilidade surpreendente. Moraria ri e diz que é absurdo dizer que Iftar não pode usar magia. Iftar fica com raiva e pensa que poderia vencer com magia, mas quer vencê-lo em combate corpo a corpo. Ele se aproxima, Moraria ataca, mas Iftar bloqueia, embora fique exausto. Moraria diz que ele tem falta de talento, altura e músculos. Iftar, com raiva, vira a espada de lado e derruba Moraria. Fraser fica feliz. Moraria se levanta, elogia Iftar e diz que ele passou no teste. Fraser explica que Moraria é o diretor da Escola de Ciência Militar de Arjun. Iftar fica chocado. Fraser diz que aos 15 anos ele será um estudante da escola militar. Anos depois, Fraser diz que vai chover e pergunta onde Iftar está. Sua mãe diz que ele nunca volta, mesmo com mau tempo. A cena corta para Iftar, já mais velho, conjurando um feitiço de nível 10 e criando uma grande cratera. Iftar comenta que dias chuvosos são bons para praticar magia sem ser notado. Fraser aparece, assustado, pergunta se ele está bem. Iftar diz que sim. Fraser diz que no ano que vem ele vai para a escola militar, e Iftar concorda. Iftar pensa que, após o exame de admissão, foi decidido que ele iria para a escola militar, mas ele tem 14 anos, e quando fizer 15, vai fugir para a academia de magia por conta própria. Fraser diz que tem uma boa notícia, o pai quer conhecer Iftar. A mãe fica emocionada. Iftar pensa que não vê benefício em conhecer um homem que o ignorou por 14 anos, mas vendo a alegria do irmão e da mãe, ele chora e diz que está feliz por eles. A cena vai para uma mansão. Fraser diz ao pai, pai, trouxe Iftar aqui. Iftar se adianta e diz, olá,
Pai, sou Iftal e sempre quis te conhecer. O Duque Korkut diz para chamá-lo de Duque Korkut, que ele nunca o reconheceu, mas ele mancha o nome da família. Iftal fica surpreso. O Duque diz que Iftal é descendente do Imperador Relâmpago e mesmo assim não tem aptidão mágica. Iftal vê um retrato e pensa que quer ir para casa. O Duque diz que ouviu que Iftal recebeu um convite para a escola militar, e que isso é ótimo, pois agora não precisará mais pagar por sua alimentação, já que terá comida e moradia gratuitas. Iftal fica desapontado. O Duque então diz que, já que aceitou Iftal, as pessoas pensarão que ele é parte da família, então ele deve ver se Iftal é forte o suficiente para não passar vergonha. A esposa do Duque ri e diz que quer dar uma lição nele. Fraser tenta explicar, mas o Duque não o ouve. Iftal, sério, pensa, então é assim. A situação piora quando Orkot pede um favor ao filho Yuin. Ele explica que, mesmo tendo Iftal por capricho, as pessoas vão pensar que ele é da família. Então precisa ver se ele é forte o bastante para não passar vergonha na escola militar. Joaquim sorri, entendendo que precisa dar uma lição no cachorro. Frazier tenta protestar, mas Iftal finalmente entende do que se trata. Sem perder tempo, vão ao jardim. Frazier avisa Iftal para ter cuidado, mesmo sendo uma batalha simulada. Joaquim teve as melhores notas em esgrima, sendo muito habilidoso. Antes da batalha, Frazier pede que Iftal se renda se sentir que não pode vencer. Iftal concorda, mas pensa que não tem escolha. Yuin joga uma espada de madeira nele, e Iftal percebe o quão pesada e Yuin explica que é uma espada de madeira dura, capaz de quebrar ossos. Ele sorri e diz que Iftal sabe o que isso significa, mas Iftal não tem ideia. Yuin perde a paciência e chama ele e a mãe de indecis. Diz que, como filho mais velho, vai ensinar uma lição a eles, porque ninguém o suporta. Afirma que a mãe de Iftal não tem aptidão mágica e implorou para tê-lo, mas ele também não tem. Joaquim diz que a mãe dele trouxe vergonha à família, e que gostaria de matá-la, mas vai se contentar em matá-lo. Antes da batalha, Joaquim dá a ele uma desvantagem para atacar primeiro. Iftal fica em silêncio, mas mal contém a raiva por esses dois serem seus descendentes. Ele ataca Joaquim de frente com a espada. Joaquim mal reage, sendo pego desprevenido. Iftal continua atacando, fazendo Joaquim recuar, intimidado. Isso confunde Iftal, que se pergunta se Joaquim realmente sabe usar uma espada. Após várias tentativas, Joaquim bloqueia um movimento e zomba dele. Mas Iftal ativa o aprimoramento físico e o domina. Joaquim entra em pânico, sem conseguir acompanhar sua força. Iftal quebra sua espada e o acerta no rosto, quebrando seu nariz. Enquanto Joaquim está caído, Iftal avisa que se insultar sua mãe novamente, o matará. Depois, volta ao normal e diz à mãe que podem ir. Ivan fica chocada e pergunta se ele é o mesmo Iftal. Iftal garante que sim, e ela acredita. Antes de sair, Iftal agradece ao pai, que se encolhe ao olhá-lo, aterrorizado. Orkot dispensa e deseja boa sorte na escola militar. 2 semanas depois, Iftal vive em paz com sua mãe, embora esperasse retaliação. A paz termina quando Frazier aparece com um bebê. Vemos o que aconteceu antes. Frazier informa que os Cavaleiros Sagrados e o Exército de Azul partiram para a batalha, e cabe a eles e a Guarda Real defender a capital. Maria pergunta se precisam trazer crianças da escola militar, e Frazier confirma, pois a facção do ministro planeja assassinar o príncipe. Moria se choca. Um guarda irrompe dizendo que bárbaros do sul atacam a capital. Houve uma explosão. Frazier ordena proteger o príncipe e age rápido. Ele acaba na casa de Ira, pedindo desculpas e explicando que foi repentino e era o único lugar seguro. Iftal avalia a situação. O segundo filho do último rei era mais talentoso e é o rei atual, enquanto o mais velho é o ministro. O segundo não tinha herdeiros, e o mais velho quase herdaria, mas o rei atual teve um filho, e agora o ministro quer matá-lo. Algo não se encaixa, então Iftal pergunta como os bárbaros entraram na capital com as defesas reforçadas. Frazier acredita que o pai deles está por trás disso, pois se o trono mudar, ele será o mais beneficiado. Eles não podem voltar à capital, então precisam cruzar a fronteira para levar o príncipe ao exército principal. Frazier e Moria partem com o príncipe ao pôr do sol, e Iftal pede para ir com eles. Moria aceita, dizendo que precisam de ajuda. Iftal lembra que o então rei os ajudou na batalha contra o demônio há 400 anos, então tem o dever de proteger o país. Ira chora, e Iftal se despede. No dia seguinte, seguem com Moria e Frazier pela floresta Nil até as planícies Morares, em direção à fronteira. Iftal acha estranho não haver animais e tudo estar silencioso. Frazier e Moria concordam, e ouvem trovões. Sabem que o melhor é sair da floresta rapidamente. Correm sem parar até a borda, mas Frazier para ver um exército esperando por eles. Era a divisão de magos do Duque, liderada por Orkot. Iftal avisa que o caminho atrás está pegando fogo. Frazier entende que incendiaram a floresta para expulsá-los. Moria sabe que não tem para onde correr. Frazier decide convencer o pai a recuar, acreditando que ele não é tão ruim. Sai com as mãos levantadas, pedindo diálogo. Orkot não responde, mas Frazier insiste que ainda há tempo. Joaquim pergunta o que fazer, e Orkot vai falar com o filho. Frazier se anima, mas Orkot diz que ele só está em seu caminho.
Usa um dispositivo mágico para dar um choque em Frazier, nocauteando Orcott e manda a divisão queimar tudo, sem se importar com o filho. Moria vê a formação ritual e explica que é o feitiço mais poderoso, nível 6, Eftal. Eftal corre para salvar Frazier, mas Moria o impede. Uma explosão incendeia tudo, e Frazier desaparece. Eftal não acredita que o pai fez isso ao próprio filho, que só protegia um bebê. Lembrando do irmão, sua raiva explode. Moria se preocupa com a mudança em Eftal. Ele para de fingir e diz que vai ensinar o que é magia de verdade. Moria o avisa, mas Eftal se aproxima do fogo e lança coitis, nível 9, congelando a floresta e o chão. A divisão de magos fica chocada. Orcott não entende. Eftal percebe que nunca viram alguém lançar um feitiço assim sozinho. Admite que magia de água não é sua especialidade, mas eles não conseguiram pará-lo. Isso o irrita, pois ensinou seus filhos a usar magia. Orcott percebe que Eftal entra em pânico e ordena que mostrem o terror da divisão mágica. Os magos lançam flecha explosiva, nível 5. Eftal não se move e fica ileso. A divisão se aterroriza. Eftal explica que tem um círculo de defesa sempre ativo e se irrita com a ignorância deles. Orcott manda usar o ataque mais forte, nível 6, Eftal. Eftal diz que é insultante ter seu nome usado assim e contra-ataca com guarda mágica extra, nível 7, anulando o ataque. Os magos congelam de medo. Eftal zomba deles, desaparece e ataca um por um com sua espada. Sente-se feliz por Frazier tê-lo treinado, pois gosta de esgrima. Usa bomba de tumulto, nível 2, na espada e transforma um mago em cinzas. Os magos fogem, mas Eftal pergunta se a mãe deles não ensinou a não virar as costas. Lança um feitiço que reúne nuvens escuras, e os magos param ao verem que ele controla o clima, usando magia perdida. Eftal diz que não são nuvens comuns, pois sua magia controla o próprio relâmpago. Lança seu feitiço original, nível 10, Eftal, aniquilando toda a divisão e o campo de batalha, exceto Orcott e seu filho, protegidos por uma barreira. Iokin o repreende, mas Eftal o coloca para dormir. Orcott fica aterrorizado, mas se defende. Eftal o acusa de tentar assassinar o príncipe. Orcott o ameaça, mas Eftal dá um choque nele, sem piedade para quem mataria o próprio filho. O golpe falha, e Orcott e Iokin são executados. Eftal se alegra ao ver Frazier vivo, se recuperando. Corre até ele e pergunta se está bem. Frazier agradece e diz que um colar de família o salvou. Eftal reconhece a guarda de Oberon, que era sua. Frazier diz que deve sua vida ao Imperador do Relâmpago. Eftal se emociona e o abraça. Depois, a linhagem de Orcott permaneceu, e Frazier assumiu a casa. Eftal mostra a Frazier e Moria seu poder, lança explosão maligna e erva do caos, nível 7, dividindo uma montanha ao meio. Frazier fica surpreso e percebe a verdadeira força do irmão. Eftal pede desculpas, mas Frazier o tranquiliza, dizendo que deve ter um motivo. Moria concorda e diz que não precisa revelar seus segredos. Eftal pensa na deusa e sabe que não pode contar sobre a reencarnação. Eles combinam de manter o segredo entre os três. Frazier pergunta o que Eftal fará. Eftal diz que quer ir para a escola de magia. Moria não entende, dado seu poder, mas Eftal confirma que quer ficar mais forte em um lugar equipado para isso e seguir o caminho da magia. Frazier vê sua determinação e não se opõe. Moria aceita e dá um tapa em suas costas, dizendo que vai treiná-lo até os 15 anos, pois ser hábil com uma espada é sempre útil. Eftal sorri e agradece. Assim, ele dá um passo adiante no caminho da magia, planejando se tornar ainda mais forte. Aos 15, sua mãe o abraçou chorando, dizendo que ele sempre poderia voltar para casa. Eftal agradeceu por todos os anos de criação, e até Moria se emocionou, embora alegasse que era só um cisco no olho. Na hora da partida, Frazier pediu que ele não abandonasse a esgrima. Eftal fez uma reverência final e partiu, decidido a transcender seus limites e alcançar o auge da magia. Durante sua jornada, ele chegou a uma cidade e parou em uma casa de chá para descansar. Lá, ouviu um velho tutor de magia elogiando Edwards, conhecido como da Chama Louca, um mago de 20 anos e ranqueia na guilda dos aventureiros, agradecendo por ter um mago tão famoso visitando o interior. O tutor esperava que Edwards ensinasse magia de verdade para seus alunos. No entanto, Edwards o interrompeu com grosseria, dizendo para não falarem com ele sem permissão, pois estava lendo. Quando o tutor se desculpou, Edwards afirmou que esperava que ele entendesse a diferença de valor entre um segundo da vida dele e a sua. O pobre velho continuou se desculpando, e Edwards lembrou que, aos 20, era rank A, enquanto o tutor, aos 50, ainda era rank C, servindo apenas para ensinar crianças no interior, ou seja, o máximo que ele servia era como lixo. Apesar das ofensas, o tutor se desculpou por incomodá-lo e mencionou o banquete preparado para aquela noite. Edwards não o deixou terminar, puxou sua escrava demônio pelas correntes e explicou que hoje era um dia especial, a marca de escrava terminaria de se fixar no corpo da garota. O velho entendeu a insinuação, e Eftal também, sentindo tanto nojo que quase vomitou, lembrando que Merlin teria sofrido o mesmo destino se ele não a tivesse acolhido quando bebê. Um aldeão entrou correndo no estabelecimento, gritando que um orc gigante aparecerá na cidade. Todos entraram em pânico, pois nem a guilda local podia lidar com aquilo. O tutor tentou acalmar a multidão, lembrando que Edwards, o rank A, estava ali.
Edwards aproveitou para se gabar, dizendo que um orc gigante era apenas uma criatura de rank B alto, uma forma de vida inferior insignificante para alguém como ele, e Eftal percebeu que mesmo 400 anos no futuro, rank ainda impressionava. Quando Edwards se aproximou, lançou seu feitiço mais poderoso, uma chama sagrada de nível 4, que acertou o orc em cheio. Todos comemoraram, mas, ao dispersar a fumaça, o orc estava ileso, era um orc berserker, imune àquele ataque. Sem perder tempo, Edwards fugiu imediatamente, lançando uma barreira inquebrável de nível 3 que prendeu os aldeões com o monstro, usando-os descaradamente como isca para salvar a si mesmo. Desgostoso, Eftal interveio com um Sarif de spell de nível 6, quebrando a barreira com facilidade em um segundo. Para não se destacar, ele planejou usar um feitiço de nível 3 para camuflagem, seguido de um nível 9, para que todos achassem que ele usará apenas o primeiro. Mas, para sua surpresa, apenas o nível 3 foi o bastante para derrotar o Berserker, incendiando completamente e deixando um cheiro agradável de carne assada. Edwards caiu no chão, incrédulo, e o tutor explicou que Eftal havia forjado e refinado a magia, elevando o poder do nível 3 para o equivalente a um nível 5, algo que ele não entendia como um garoto de 15 anos conseguia fazer. Eftal achou estranho que Edwards não fizesse algo tão básico, pois até um nível 1 poderia ter vencido se refinado corretamente. Enquanto todos se aglomeravam em volta da carcaça, discutindo se poderiam comê-la, Eftal escapou sem ser visto. Antes de sair da cidade, confrontou Edwards e ordenou que ele mostrasse respeito aos mais velhos, pois aquele tutor sabia muito mais sobre a arte da magia. O velho tutor se emocionou com o elogio. Em seguida, Eftal afirmou que o que Edwards fez foi tentativa de assassinato, e, graças à sua intervenção, foi apenas tentativa, mas ainda era crime. Criminosos não tinham direito a possuir escravos, então ele deveria libertar a garota e se entregar. Aterrorizado, Edwards obedeceu e libertou a escrava. Eftal seguiu viagem, mas notou que a garota o seguia. Ao confrontá-la, ela pediu que ele se tornasse seu mestre, pois, sem um vínculo, seria presa como fugitiva. Explicou que seu clã foi escravizado por humanos desde a guerra perdida há muito tempo. Eftal sabia que libertar um escravo exigia burocracia, mas a garota revelou ser parente distante de Merlin, a diretora da Academia Altina. Eftal ficou radiante ao saber que Merlin prosperou após 400 anos e se tornou a maga demônio mais forte, e como demônios viviam muito, ele poderia vê-la novamente. Como não podia deixar uma parente de Merlin sofrer, concordou em ser seu mestre temporário. A garota se apresentou como Anastasia. Chegaram à cidade ao pôr do sol, e Eftal explicou que estavam ali para o exame de admissão da Academia de Magia no dia seguinte. Anastasia estranhou ele querer estudar sendo tão poderoso. Ele procurou uma pousada, mas, ouvindo o estômago dela roncar, decidiu levá-la para comer em um restaurante luxuoso. Ela se preocupou com os preços, mas ele a tranquilizou, dizendo que era importante comer bem antes de um grande dia. Ao entrarem, o anfitrião estranhou a presença dela, mas os levou a uma mesa. Anastasia notou os olhares de desprezo, mas Eftal os ignorou. Ele então viu que ela estava sentada no chão e perguntou o motivo. Ela explicou que escravas deveriam se ajoelhar ao lado do mestre para responder prontamente às necessidades. Eftal ordenou que ela se sentasse à mesa com ele, achando que isso era óbvio. Surpresa, ela obedeceu e achou a cadeira confortável, sorrindo. Contudo, o garçom se aproximou e informou que o restaurante proibia escravos nas cadeiras, dizendo que era um estabelecimento para a elite, e questionou se Eftal tinha dinheiro para pagar, sugerindo que um funcionário cometera um erro ao sentá-lo. Anastasia sugeriu que fossem para uma barraca, mas Eftal colocou 3 Dragon Drops sobre a mesa, cada um valendo mais de 500 ouros, o que deixou o garçom completamente sem palavras. Eftal abriu o casaco, mostrando que tinha muitos mais. O garçom pediu desculpas, e Eftal mandou que ele ficasse com o troco e servisse toda a carne boa que tivessem. A equipe mudou o tratamento, levando-os à sala VIP e preparando um banquete. Eftal explicou que o dinheiro era de sua mãe, dado para a viagem. Quando a comida chegou, Anastasia relutou em comer, sem saber se uma escrava poderia participar daquela refeição, pois nunca fora tratada assim. Eftal disse que ela podia considerar aquilo como um sinal de que ele estava feliz em tê-la por perto, embora ela não entendesse bem o significado. Ele mencionou que ela sofrerá muitas injustiças e que era possível que ele, sem querer, a maltratasse. Se isso acontecesse, ela deveria ficar com raiva dele. Anastasia, porém, não entendia o conceito de raiva, tão condicionada à escravidão que esquecera o que era sentir raiva. Eftal explicou que, quando algo a incomodasse, ela podia dizer. Ela finalmente entendeu, e ele sugeriu que praticassem a eliminação dos hábitos de escrava, pedindo que ela tentasse ficar com raiva dele, mesmo que não estivesse irritada. No dia seguinte, foram à Academia Cone para se registrar. Anastasia agradeceu pelas roupas novas, mais bonitas e confortáveis. Eftal sorriu, dizendo que combinavam com ela e que ficava feliz que ela gostasse. Ela notou a enorme fila de candidatos, e ele explicou que a academia era difícil de entrar, mas graduados nunca ficavam desempregados. Ele sugeriu que ela também fizesse a prova, pois tinha muito talento por ser parente de Merlin, mesmo que distante. Ele se inscreveu para ambos. Quando todos os candidatos estavam reunidos, um homem anunciou que a primeira fase do exame começaria, uma batalha real, onde devem lutar até que apenas 5 permaneçam no ringue.
O fiscal Frank admite que adora empregos assim, pois é pago para basicamente não fazer nada além de assistir crianças brigarem. Mas confessa que fica entediante pela falta de novatos promissores. Olhando para o campo, vê Anastasia e Eftel cercados pelos outros examinandos, reconhecendo isso como algo comum, já que as pessoas miram nos que parecem fracos. Porém, um instante depois, todos são arremessados por Eftel com um chute de reforço físico. O instrutor fica impressionado com o fortalecimento corporal naquela idade, mas avisa que, numa batalha real, provar força atrai ainda mais oponentes. Certamente, são cercados novamente. Eftel pede que Anastasia resolva, e ela lança uma magia de vento nível 3, soprando 16 pessoas para fora do ringue de uma só vez. Os alunos não acreditam, pois uma caloura não deveria usar magia desse nível. Anastasia pensa que exagerou, mas Eftel a elogia e pergunta se ela realmente precisa dizer o encantamento inteiro toda vez. Todos riem, pois é básico que magias precisam de encantamento. Eftel afirma que não é tão difícil pular o encantamento com esforço. Para demonstrar, lança várias magias de vento nível 4 simultaneamente, criando uma corrente tão poderosa que elimina todos, exceto eles. Eftel e Anastasia passam dessa etapa. Assim, partem para a prova escrita. Eftel, que passou quase toda a vida passada estudando magia, não acha as perguntas desafiadoras, mas se surpreende com a quantidade, quase não terminando a tempo. Anastasia fica chocada ao saber que ele respondeu todas, pois na prova escrita só se deve responder as perguntas da sua melhor área. Eftel não acredita que se estressou à toa. Quando as provas são corrigidas, o reitor descobre que um candidato tirou 948, uma nota inédita, já que as notas geralmente ficam na casa das centenas. Ele suspeita de fraude, mas Frank entra e o informa que viu Eftel na prática, conjurando 4 magias de nível 4 em paralelo, então a nota deve ser justa. O reitor fica chocado, pois os alunos daqui só conseguem nível 4 após a formatura, e nem os professores são capazes disso. Ele passa a cogitar se Eftel seria o segundo advento do lendário Mago dos Trovões. Depois, os resultados são afixados. Anastasia acha seu nome na turma especial e, animada, abraça Eftel em público. Eftel volta a procurar o seu nome, mas, para seu choque, ele não está na lista principal. Anastasia não entende, e Eftel cogita se fizeram um teste de aptidão mágica e descobriram que ele não tem talento. Ela quer reclamar com o reitor, mas nota uma placa dourada ao lado com o nome de Eftel listado como aluno especial de elite. Ele fica aliviado, mas preocupado com o significado disso. Pesquisando, descobrem os benefícios, mensalidade, moradia, alimentação e mesada gratuitos. Porém, na letra miúda, Eftel vê que, em troca, deve participar de eventos em nome da escola, tornando-se basicamente um mascote, exatamente o oposto do que ele queria, que era pesquisar magia em paz para superar seu gargalo. Contudo, sente que já não tem escolha. Andando pelos corredores, Eftel vê Merlin conversando com alguns professores e a reconhece instantaneamente. Ele se esconde, pois, embora feliz em revê-la, seria péssimo se ela o chamasse de mestre em público, chamando atenção. Com o tempo que passaram juntos, ela certamente o reconheceria. Ele decide se revelar depois, em particular. Segurando Anastasia, ele se afasta. Mas Merlin sente sua presença familiar e se vira, mas ele já dobrou a esquina. Ela ri da própria loucura, pensando que alguém morto há 400 anos não surgiria do nada. Porém, ela o vê do outro lado do corredor, percebe semelhanças, corre até ele e pergunta sobre a relação com o mago lendário. Eftel quer dizer a verdade, mas há muitas testemunhas, então inventa uma desculpa e foge com Anastasia. No parque, almoçando, Eftel pergunta o que Anastasia achou de Merlin. Para sua surpresa, ela não a reconheceu. Embora tivesse dito ser parente, era exagero, pois tem ancestrais comuns de 10 gerações atrás, quase nada. Eftel se pergunta o que Merlin faz ali, já que pensava que ela fosse diretora de outra academia. Descobre que ela veio como convidada especial para recepcionar os novos alunos. Ele se alivia por ela não ser professora, mas decide que deve contar sobre a reencarnação antes que a situação piore. Porém, ele é chamado ao palco para discursar como representante especial, e Merlin ouve seu nome completo, ficando ainda mais desconfiada. No almoço, garotas rodeiam sua mesa. De repente, Merlin se aproxima, bate uma pilha de papéis na mesa e as intimida a sair. Sentando-se, pergunta diretamente se ele conhece o conceito de reencarnação. Eftel se surpreende com a rapidez da dedução, mas lembra que ela sempre foi esperta. Tenta disfarçar, mas Merlin é séria, examinou as provas dele e notou que todas as respostas usavam teoria mágica de 400 anos atrás, não a moderna. Eftel percebe o erro. Merlin se desculpa por se exaltar, mas afirma que ele deve ter alguma conexão com seu mestre, senão não teria fugido dela antes. Eftel quer contar tudo, mas com muitos olhos, opta por uma opção mais segura. Sussurra que é descendente do Imperador dos Trovões. Merlin não acredita, mas Eftel explica que o Imperador manteve segredo e ensinou seus truques ao filho ilegítimo, que foram passados por gerações até ele. Para convencê-la, menciona que o Imperador morreu em desespero por não ter aptidão mágica. Merlin o cala imediatamente, pois ela escondeu esse fato a vida inteira para proteger a reputação dele, e saber disso prova a ligação. Ela fica magoada por seu mestre não ter contado, mas aceita a história.
Então, ela diz que quer ver do que ele é capaz, desafiando para um duelo simulado hoje, já que praticou tudo que seu mestre ensinou. Eftel não gosta da ideia, pois lutar contra alguém famoso como ela traria atenção indesejada. Ele sabe que pode recusar, mas uma parte dele também quer ver o que sua aluna conseguiu realizar nos últimos 400 anos.